Olá, sabemos que um dos recursos mais preciosos que nós temos é o tempo, por isso tem que ser bem objetivo. Diante disso, eu peço que você deixe nos comentários aqui, crítica, sugestão, caso não tenham sido objetivo. Eu tento ser o mais objetivo possível, por isso que eu gravo, apago, vejo que estou dando muita volta, acabo eliminando o vídeo. Então, eu chamo a teoria da especificidade. Você quer aprender algo? Vai direto ao ponto. Assim como eu estou tentando ir o mais sucinto, mais direto ao ponto, mais objetivo. E também espero que eu use a linguagem mais clara possível, porque às vezes para mim algo que já é tão óbvio, para você não pode ser tão, talvez tão óbvio assim, não pode ser tão claro, tão fácil, por ser simplesmente uma novidade e algo diferente, né? O que eu venho trazer é algo totalmente diferente do que nós vemos nas escolas. A educação precisa realmente de uma reforma, mudança. Enfim, indo direto ao ponto, às vezes, por exemplo, uma linguagem figurada comparativamente, imagine dois soldados. Né? Um tem uma metralhadora que sai atirando, ele vai matar o inimigo, vai acertar algumas vezes, vai errar muito, mas vai gastar muito mais recurso, muito mais tempo, muito mais desgaste. Agora o sniper, aquele atirador de elite, ele mira, calcula e vai direto no alvo. Muito, muito raro errar, né? Então ele vai atingir o alvo. Assim, a teoria que eu chamo de teoria da especificidade, a gente vai específico ao alvo. Você quer aprender alguma coisa? Vai direto ao alvo. Então, por exemplo, um material de estudo, por exemplo, vamos usar esse daqui, ó, que as prefeituras usam, as escolas usam, o lápis aqui. Um material como esse, um livro como esse, ó, pode ver a espessura, não sei se você conhece, você é capaz de ensinar para sua turma em 2, 3 semanas no máximo. Se você, com a teoria da especificidade, passando diretamente ao ponto como estou falando, se você passa desse tempo, é porque você não está sendo objetiva suficiente. Como que a gente pode aprender? Mas é impossível. Não, tem coisas que às vezes a pessoa leva anos, eu consigo aprender em 7 a 10 dias. Falando eu sozinho. Agora em uma sala de aula só levar uns 20 dias aí, ou seja, 4 semanas e 5 dias de aula. Né? Sem contar as outras disciplinas, tudo bem, só está ensinando, mas 2, 3 semanas aí você é capaz de ensinar, mas vamos colocar aí no máximo 4 semanas, ou seja, em um mês, ou menos de um mês, você consegue ensinar o conteúdo do ano todo. Por exemplo, esse livro aqui, a professora que usou, é, ela chegou praticamente, não cumpriu o livro todo, ó, chegou um pouco mais da metade, mas como a gente pode, como eu sempre falo, tudo é baseado em estudos, pesquisa, não é nada assim absurdo, mas é algo real, a gente vai diretamente ao ponto, usando 3 tópicos básicos. Você vai ver aqui no índice do livro, né? No começo dos livros, em geral, tem um sumário lá, o índice, no caso desse que eu vou estar mostrando daqui a pouco. Em cada tópico desse, você vai fazer 3 perguntas, que são 3 perguntas que você vai ser suficiente para aprender. Não vai aprender tudo, mas você vai aprender sobre aquele tópico. O que precisa ser aprendido? Primeiro, o que é? Por exemplo, o primeiro tópico aqui fala um pouco da história dos números. O que é a história dos números? Você vai ter que responder essa pergunta e passar para sua turma ou para você que está aprendendo. Para que serve a história dos números? A segunda pergunta. E a terceira é a aplicação, exemplos ou como funciona. Então, seja 3 tópicos simples, né? O que é, para que ele serve e aplicar. O que é, para que serve e aplicar. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o livro aqui. Aí vai aqui, ó, número até 1000. Um pouco da história dos números. O que é a história dos números? Para que serve a história dos números? E como aplicar a história do número? Você vai lá nesse capítulo, você abre, lê rapidinho, vai direto a isso e pum, passou para sua turma. Tópico 2. Como e onde os números são usados? O que é, para que serve e como são usados. Pronto. Vai para o tópico sistema de numeração decimal. O que é sistema de numeração decimal? Para que serve o sistema de numeração decimal?
e como usar o sistema de aplicação decimal. Pronto, vai passando. Em uma aula você é capaz de acabar o capítulo todo. Claro, cada classe, cada aluno tem suas especificidades. O professor que está dando aula, ele vai saber como, vai buscar como adaptar. Então, antes, você prepara uma aula e já chega com essas respostas e vai direto. Muitas vezes eu mesmo nem uso o livro, às vezes uso para consulta. Como eu falei, o livro ele dá muita volta. Por exemplo, vamos abrir aqui um pouco da história do número, página 15. Escolher aleatoriamente. O primeiro assunto logo. Então vamos, página 15. Aí você vai ler aqui um pouco da história dos números. Você vai lendo, vai dando muita volta e você tem que resumir aquilo para passar. Às vezes a criança, o aluno lê, não consegue entender. Esse livro aqui é do 3º ano. As crianças são menorzinhas, né? 9 anos aproximadamente. E às vezes fala, até que esse capítulo não é tão grande, né? Pode usar as figuras, pode trazer exemplos também fora, mas às vezes não fala exatamente aquilo que você precisa saber. Então, você sabendo isso, você vai saber um pouco sobre cada assunto. Tá bom, mas qual? Acabou o livro, acabou a aula, as crianças... Não. Aí você vai para a segunda etapa, né? Por exemplo, primeiro mês você conseguiu cumprir os livros. Tipo, começou em fevereiro é um mês curto, tem feriado, vamos dizer que março acabou. Né? Aí final de março lá, para começo de abril, você vai começar o quê? Aprofundamento. Vai aprofundar sobre aquele assunto. Sobre cada um daquele tópico. Aí você vai mais profundo, treinando, fazendo exercício. E depois do aprofundamento, no segundo, terceiro bimestre, já cumpriu todos os livros, todas as lições, e você vai apenas praticando. Como eu falei, tudo é baseado em ciências e pesquisas, né? Então, você vai martelando, vai inculcando aquilo. Então, primeiro que você vai fazer é dar um panorama geral sobre cada tópico. Tudo que você precisa saber é aquele tópico, o básico, você já tem noção, ou seja, não vai ter nenhum tópico depois de um mês que a criança, o aluno, a criança, não saiba o que é aquilo, né? Depois, você vai se aprofundando rapidamente e depois só vai treinando, né? Dá até fazer mais coisas, mas a gente sabe que nas escolas o que mais tem é muitos eventos, né? Mas basicamente é isso. Aí você aplica dentro da sua realidade. Qualquer dúvida, estou totalmente aberto a poder ajudar.